Tudo em paz? Tudo. Graças a Deus. Você, moço? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, Pai Joaquim. E o senhor? Que bom. Eu, como sempre, estou aqui. Eu não posso dizer para você que eu esteja em paz. Porque só está em paz quem um dia pode estar em guerra. Porque quem nunca pode estar em guerra, não tem paz. A paz só existe para quem acha possível de ter guerra. Entendi. O mundo dual, né? Sim, se senhor. você vive qualquer dos lados do dual, você reconhece que o outro existe. Quando você não reconhece nenhum dos dois, você é uno, você não tem nenhum lado nem outro. Muito bom. Quando o senhor chegou, o senhor fez um cumprimento. Salve, falou o nome de Deus e desejou paz. Tem algum significado ritualístico a nível espiritual que nós não conseguimos ver, que surte qualquer tipo de efeito no lugar, desejar isso? Sim. Primeira coisa, quando eu falo em nome de Deus, eu estou dizendo que tudo que vai acontecer daqui para frente será feito por Deus. Nem por mim, nem por você, nem por ela, nem por nenhum espírito. Sim, É Deus quem vai realizar. E com isso eu estou então amando a Deus acima de todas as coisas. O fato de desejar paz para vocês nada mais é do que atender ao que foi pedido pela Nossa Superiora, que é Nossa Senhora. Nós somos do exército de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, desde a primeira aparição, recomenda que você sempre busque a paz com os outros. Então, quando eu desejo a paz para os outros, eu estou seguindo o que foi pedido por Nossa Senhora. Pai Joaquim, o senhor falou sobre Nossa Senhora e disse que o senhor então explicou, evidenciou a existência de uma hierarquia. Não. Por ser superior? Não posso chamar de hierarquia. Eu não falei superior, eu falei existir Nossa Senhora. E existir um exército de Nossa Senhora, mas não disse que é superior ou inferior a nada. Eu não posso concordar com você em hierarquia, porque a sua hierarquia é uma, a minha é outra. Certo. A sua hierarquia é um em cima do outro. A minha hierarquia é um mais próximo de Deus que o outro. Sim. Mas todos na mesma linha. Tudo bem. Compreende? Imagina o seguinte, todos os espíritos formam uma linha. Sim. No meio dessa linha tem um pontinho acima. Esse pontinho acima é Deus. Os espíritos que estão mais perto desse centro estão mais perto de Deus. Os espíritos que estão na extremidade dessa linha estão mais longe de Deus. Mas todos são iguais. Não há um melhor nem pior, um superior ou um inferior. Então, podemos então dizer que existe uma hierarquia horizontal baseada no crescimento intelectual e moral do espírito. Não. Baseado no crescimento do espírito. Você não pode falar de intelectualidade do espírito, porque você vai confundir com a intelectualidade humana. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo. A intelectualidade humana é formada por verdades. Verdades relativas. Verdades que duram algum tempo e pertencem só a um ser humano. Certo. E tanto que a intelectualidade do espírito é formada por verdades absolutas, realidades que nunca mudaram e que são comuns a todos os espíritos. Você não pode falar de moral,
porque a moralidade humana não tem nada a ver com a moralidade espiritual. É na Escolha das Povas, no item Escolha das Povas, tem uma pergunta que é feita assim. Então quer dizer que se o espírito pode escolher as suas povas, não seria lógico que todos escolhessem a riqueza, o ter as coisas? E aí o Espírito da Verdade diz, para vocês humanos sim, mas para o Espírito não, porque fora da materialidade, o Espírito pensa diferente do ser humano. Então, tudo que é valor material não tem a menor importância para o Espírito. Vou lhe dar um exemplo e você é o primeiro contato que você está tendo com eu. Eu não gosto de exemplo superficial. Lógico. Porque verdade vale para tudo. Então nós temos que aplicar a tudo. Por exemplo, para você amolar um estupro. O ato de um homem estuprar uma mulher, ou vice-versa, é uma amoralidade para vocês, humanos. Para o espírito não tem nada a ver. Para o espírito não tem nada a ver, porque espírito não tem sexo. Espírito não faz sexo. Espírito não tem corpo. Então, não há neste ato nada de amoral para o espírito. Aliás, o que é um estupro? Um ato camático. Vocês mesmo, espíritas, falam na questão do pagar pelas suas povas. Vocês falam e se um dia você tirou um braço, você vai ter que perder uma mão. O estupro é um ato como perder uma mão. Vamos dizer assim, uma teatralização que vai servir de provação ao espírito. Então, para o espírito ele não é amoral, ele é perfeito. Ele precisa passar por aquele ato, então ele se voluntaria, que é a escolha das povas, o espírito escolhe antes da encarnação aquilo que vai viver, ele se voluntaria a passar por um estupro. Então, para ele, mais do que a moral, aquele é o instrumento perfeito, é o que ele precisa para a aprovação dele. Então eu não tenho como lhe responder quando você me fala em intelectualidade ou moralidade. Aliás, eu pouco vou ter a lhe responder sobre qualquer aspecto em que você se baseie no humano e aplique ao espírito. Tem uma pergunta aí muito interessante. O Kardec pergunta o que é o espírito. E o Espírito da Verdade fala o princípio inteligente. Aí depois o Kardec faz outra pergunta com relação à inteligência. E aí o Espírito da Verdade diz, apesar de ter dito assim, o Espírito não é a inteligência, mas possui a propriedade da inteligência. E aí, e depois ele pergunta, como eu posso? Diz, o espírito é uma centelha. E aí, que é a pergunta que eu quero chegar, o Kardec diz assim, então o espírito é alguma coisa? E o Espírito da Verdade responde, para vocês, seres humanos, ele não é nada. Se o espírito não é nada para você, como é que você quer saber o que o espírito pensa, como ele vive, como ele age, o que ele faz? Então, ele falou, não é nada para vocês porque vocês só consideram alguma coisa aquilo que vocês podem interpretar com os vossos sentidos. Isso, perfeito. Mas não quer dizer que para sendo que o seu raciocínio é um sentido. Isso. Então tudo que você interpretar pelo seu raciocínio não é o espírito. É uma visão humana sobre o espírito. Mas não é ele. Não é dele. Esse é o primeiro aspecto para qualquer um que quer fazer qualquer coisa com relação ao mundo espiritual. Aliás, moço, deixa eu lhe falar uma coisa. Fala, pai. Fala. Seria meio
ignorância, o espírito de posse da sua consciência espiritual, ou seja, com conhecimento das coisas do universo, vir ao mundo carnal, passar pelo véu do esquecimento, ou seja, não se lembrar do que eles já sabem, para aprender o que está lá fora. Seria algo meio ignorante, é como se Deus não soubesse fazer. Por quê? Porque tudo que ele aprender aqui, será que ele já não sabe? E só está encoberto pelo véu do esquecimento? E se você não tem condição de entender, e na questão de Deus é bem claro, o Espírito da Verdade diz, Deus existe, isso é o máximo que você pode chegar. Não vá mais longe. Fala mesmo. Então, tem sobre Deus que não vá, tem o Espírito que não é nada, e a heresia, que ele diz, não é heresia, é fluido cósmico universal. E, aliás, compõe a heresia que você chama que é o fluido cósmico. Então, não há nada a ser sabido com relação ao outro mundo. E aí, na pergunta de Deus, vem a coisa mais importante. O problema é que vocês querem saber o que não tem condição de saber, e com isso, não fazem o que tem que fazer.